Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta com o canal Palavra que dá vida ao homem e hoje nós vamos falar com vocês sobre a lição da Escola Bíblica, a próxima lição que será aplicada, que é a lição de número 6, que fala acerca da sexualidade humana. O texto áureo se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 19, versículos de 1 a 12, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-os e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, em qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério, e que casar com a mulher repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. O texto áureo está no livro de Mateus, capítulo 19, verso 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, homem e mulher? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Mateus 19, versos 4 e 5. A verdade prática diz: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos estudar hoje a sexualidade humana no sentido e no contexto e na visão bíblica. Nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da sexualidade humana. Nós vemos na lição que o comentarista da lição ele traz um conceito acerca da sexualidade e que ela vai descrever ou ela vai informar que a sexualidade ela é definida a partir de gêneros, né? São dois gêneros, gênero masculino e gênero feminino, e que tanto um como o outro possui evidências claras da sua natureza sexual. O homem tem as suas características, órgão reprodutor, as características físicas, o traço físico, a força, a voz, a barba, características específicas do homem. A mulher vai ter as suas diferenças também, uma voz mais fina, um corpo mais modelado, uma voz que não engrossa tanto quanto a do homem conforme ele se desenvolve, os traços, né, do corpo físico feminino, seios e por aí vai. Então ele vai definir a sexualidade como a forma com qual se nasce. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então Deus fez Adão, homem, e depois Deus fez Eva, mulher, e colocou os dois juntos. Muito bem. Essa é a definição. Então o primeiro tópico da lição vai informar que Deus criou dois sexos. Nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo de número 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem, ou alcancei do Senhor um varão, depende da tradução que você estiver utilizando. Veja, conheceu Adão, sua mulher, Adão, homem, sua mulher Eva,
e ela concebeu e deu à luz a um filho, um varão, um homem, foi Caim. Então, a partir daí nós vemos que a necessidade da criação dos sexos opostos está também entrelaçada à característica da reprodução da espécie humana. Então, homem e mulher, sua descendência, sua prole, família nuclear, ela é composta pelo homem, mulher e a sua descendência, a sua prole. Então, para isso, Deus criou dois sexos distintos, dois sexos diferentes, que pudessem se organizar dessa forma. Se nós olharmos no livro de Gênesis, capítulo 30, verso 21, vai dizer o texto: e depois teve uma filha e chamou-lhe Diná. Então Eva lá registrando o nascimento de um homem e lá na frente Gênesis registrando o nascimento de uma filha, Diná. Então nasce-se homem ou mulher. Isso não muda. Isso é gênero sexual. Não se nasce para se decidir depois o que será. Se nasce homem ou mulher. Ou se nasce sexo masculino, ou se nasce do sexo feminino. Ponto. Isso é básico, é bíblico, é científico, é o normal. Nasce homem e mulher, macho e fêmea. Muito bem. Depois ele vai informar que Deus também criou o sexo, né? Ele criou o sexo. Nós temos um versículo no livro de Salmos 33:6 que diz: anjos criados de uma só vez. Deus criou todos os anjos de uma só vez. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. O homem não. O homem foi feito Adão e Eva. Homem e mulher foram colocados no jardim e Deus vai dar a eles uma ordem, né? Deus vai falar com eles e a ordem será: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, para isso, o sexo ele entra também como uma ferramenta de procriação da espécie, né? Ela entra como a capacidade dada ao homem e à mulher de produzirem, de espalharem por sobre a terra a espécie humana. Lucas 20, 34 e 36 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, o texto deixa claro, primeiro, que a humanidade está em estado de crescimento. Segundo, os anjos foram criados de uma só vez. Terceiro, no céu não se casa, nem se dá em casamento, nem se gera, nem se procria. Então, no céu, aqueles que alcançarem a esta graça, eles não terão mais a capacidade reprodutora, de procriar. Serão como os anjos, né? Isso é interessante porque uma certa feita alguém questiona Jesus querendo enganá-lo ou querendo fazer com que ele caísse em contradição. Ele vai dar essa mesma resposta, né? No céu nem se casa, nem se dá em casamento. Muito bem. Veja que diferente dos anjos, toda a humanidade ela provém de um único tronco genético. Isso está em Atos 17, 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Isso está lá no livro de Atos. Então veja que o homem não foi criado de uma só vez. O homem não foi formado de uma só vez. Quando eu digo homem, estou falando a título de humanidade. Ele foi criado um casal, um par, e a partir deste par original, toda a humanidade foi crescendo sobre a terra. No tópico 3, ele reforça a importância bíblica daquilo que a gente crê, acredita e defende, que é a criação original dos dois sexos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
é as duas definições sexuais que encontramos na Bíblia, criadas por Deus, definidas por Deus como o padrão para o crescimento, a procriação, o desenvolvimento e a existência da espécie. No livro de Gênesis, o capítulo 1, 26 e 27, é onde está o registro destes versículos. No tópico de número 2, ele vai falar do objetivo da sexualidade. Primeiro, para a procriação. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65, 20. Limite para a procriação. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50. Então veja que os textos falam acerca de um período, de um tempo que é para a humanidade crescer, multiplicar, procriar, evoluir. Esse período ela vai cessar em algum momento. Ele fala também que este corpo, esta carne, esta matéria não tem condições ou capacidade de herdar a vida eterna. Ele também vai falar no tópico de número 2 que a questão do homem e a mulher, ela também tem a sua importância para a união conjugal, E nesta união conjugal, a Bíblia vai informar que o homem tem a oportunidade de satisfazer os desejos de sua mulher e a sua mulher tem a oportunidade de satisfazer os desejos do seu marido naquilo que diz respeito ao sexo. Então nós temos lá no livro de Gênesis capítulo 2, verso 24, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então o sexo é uma dádiva de Deus para o casamento. O sexo é um presente de Deus para o matrimônio. O sexo é um presente de Deus para o casal. Ele é para o casamento, para a vida conjugal, para a vida entre homem e mulher. No tópico de número 3, ele também vai informar que o sexo que o homem ele é criado também para a glória de Deus. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Veja que os textos românticos da época, eles eram bem diferentes do que a gente entende hoje por romance, Tem versículos no livro de Cantares de Salomão que ele compara a sua amada como as gazelas, como as éguas de Faraó. Meu irmão, se tu chega para tua mulher hoje e tu chama ela de égua do Faraó, tu vai dormir no sofá, tu vai levar cacete para comer sabão e depois cacete para saber que sabão não se come, Veja que em cada época, em cada momento, em cada cultura, há uma cultura que vai fazer com que a forma de se elogiar, de se namorar, ela tenha suas particularidades. Mas vejam como eram os elogios da época, Com as gazelas do campo, as éguas de Faraó, como a macieira. Veja como era bem diferente. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Deseja a sua sombra, traz a ideia de proteção, de guarita. Debaixo dela me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar. Veja como era. Bem diferente do que a gente entende hoje por romance, Isso está em Cânticos 2:3. No tópico de número 3, a gente vai falar sobre as distorções da sexualidade. A primeira delas é a fornicação. O que é a fornicação? É o pecado contra a pureza sexual. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. 1 Timóteo 1, verso 10. A fornicação ela abrange uma série de coisas que a Bíblia ela vai informar
que não fazem parte do plano original de Deus, como por exemplo a fornicação, como por exemplo a prática da sodomia, como por exemplo a prática dos relacionamentos que não são de acordo com a doutrina bíblica do marido e da mulher, do homem e da mulher, né? Ela vai falar aqui a questão da sodomia, qual era a prática da sodomia, da Sodoma e Gomorra, né? Eram práticas que existiam lá, que é a questão do homossexualismo. Entendam o que eu estou dizendo, eu não sou contra, nem sou a favor de nada. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando contra os homossexuais, eu não sou homofóbico, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando daquilo que a Bíblia ela nos orienta, ela nos ensina, tá certo? Não fique ninguém ofendido com nada do que eu estou falando. Estou falando de princípios e de doutrinas bíblicas, tá certo? Então, o casamento entre dois homens, o casamento entre duas mulheres, a união, esse tipo de união, ela não é bíblica, ela não é vista com os olhos bíblicos, tá certo? A união bíblica que a Bíblia ensina e orienta é o homem e a mulher, é disso que eu estou falando, tá certo? A partir daí, o que procede além disso não é uma coisa que é, como é que eu vou dizer, que é tida como normal, falando de princípios e doutrinas bíblicas, certo? Hoje o mundo prega uma coisa totalmente diferente, certo? Tudo é liberado, tudo se pode. Então hoje nós temos inclusive novos gêneros, né, que tem surgido, que é o que o pessoal chama daí da teoria dos gêneros, né? A história dos gêneros, né? Não sei se é teoria, não é teoria o nome, eu me esqueci o nome. Mas enfim, que hoje você pode ser homem e de repente se identificar com o gênero de mulher, você se vê como mulher. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia orienta. Você é uma mulher e se enxerga como um homem e quer ser tratada como um homem. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Tá certo? Quem é homem, uma vez nascido homem, será para sempre homem. Ele pode deixar o cabelo crescer, ele pode botar silicone, ele pode fazer cirurgias, ele pode fazer processos estéticos, mas em qualquer lugar do planeta onde ele chegar e fizer um exame médico, será identificado que ele é homem, porque ele nasceu homem, ele tem a genética de homem, ele foi gerado homem, ele foi formado homem e nasceu homem. Ele fez processos, ele mudou de nome, ele mudou de aparência, ele mudou de identidade, mas ele é homem. Para a mulher, segue a mesma regra. Eu não tenho como mudar a minha essência, a minha natureza. Eu não tenho como deixar de ser o homem que sou. Eu não tenho como deixar... a mulher não tem como deixar de ser a mulher que ela é. Por quê? Porque isso é genética. Nasceu homem, nasceu mulher. Depois que eu cresço, depois que eu vivo, que eu desenvolvo, que eu aprendo, aí eu descobri que eu não sou homem, eu sou mulher. Não, não é isso. A orientação divina não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, Deus fez homem e mulher. Ponto. É isso que a Bíblia ensina, tá certo? Muito bem. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Uma outra coisa que a Bíblia vai condenar em relação ao adultério, às práticas sexuais, é o adultério. Não adulterarás. Êxodo 20:14. E ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. Pela lei dizia-se que se alguém fosse pego em adultério, era um crime terrível. Mas Jesus na graça vai dizer que se você olhar, desejar, você já está passivo de cometer o adultério. O terceiro ponto que a lição vai tratar é acerca do homossexualismo, né? Tem inúmeros versículos na Bíblia que falam sobre a questão do homossexualismo. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Deuteronômios capítulo 23, versículo de número 18.
Veja, repito, quando nós falamos acerca do homossexualismo, entenda, eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que eu entendo e o que eu sei, a regra de fé daquilo que a Bíblia ensina, tá certo? Que fique bem claro, não se faça meu inimigo, porque eu não me faço seu inimigo. Estou falando de doutrinas bíblicas, tá certo? O homossexualismo, ele não é visto diante da Bíblia, diante da palavra de Deus, como uma prática correta. Ele não é visto. O que é que a Bíblia orienta? Que o casamento é heterossexual, um homem e uma mulher. É isso que a Bíblia ensina. A partir daí é que haverá a sua descendência e a sua prole. Tá joia? Veja, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos de 9 a 10. Em Roma se fala muito, né? Paulo tem alguns textos que fala acerca disso, que é o homem deixou o uso natural das mulheres e se corromperam, inflamando-se homem com homem, uns com os outros, e cometendo em si mesmos torpezas. Esses textos, eles falam de uma prática que não é uma prática que foi originalmente criada por Deus. Ela é uma prática que foi adquirida pela humanidade e que até hoje existe. Já existia naquela época e até hoje existe, né? Mas não é isso que a palavra de Deus ensina e nem é isso que eu vou ensinar para ninguém. Entenda o seguinte, quem tem o direito de ser, ok, tudo certo. E quem não tem o direito de discordar. Não é homofobia, não é isso. Homofobia é uma coisa, discordar é outra. Então você pode ter conhecidos, amigos, companheiros que é um direito que assiste a ele, é uma escolha dele, é uma opção dele. E eu gosto deles. Todavia, entretanto, porém, eu entendo que não é correto, a Bíblia me ensina que não é correto, e eu tenho o direito de discordar. Vou viver com ele, vou conversar com ele, vou andar com ele, mas não vou aprovar a prática dele, tá certo? Amar não é concordar com tudo, amar é respeitar. Então, há o respeito, há o entendimento da escolha, mas não significa que eu seja homofóbico, de maneira alguma. É uma opção minha de escolha. Se alguém me pergunta, eu vou informar que, de acordo com a minha fé, de acordo com a minha crença, de acordo com o conhecimento bíblico que eu tenho, não é agradável aos olhos de Deus. É a minha posição. Eu não negocio. Minha posição. Tá joia? Então vamos lá, que isso fique claro. Ele vai falar também da ideologia de gênero. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, verso 5. Existe muito aí na alta hoje que é a ideologia de gênero. A minha defesa é pela ideologia de Gênesis. Para mim, a humanidade é o padrão que foi criado por Deus, que foi formado por Deus, que foi levantado por Deus, instituído por Deus, e o casamento é aquele casamento bíblico que a Bíblia ela apresenta, tá certo? Ponto. A minha ideologia é a de Gênesis, não é a de gênero. Existe a do gênero hoje, que está sendo amplamente divulgada, formatada, atualizada, e todos os dias aparecem novas ideias e novas possibilidades. Porém, todavia, eu, como cristão e como conhecedor da palavra de Deus, eu preciso me ater ao que está aqui. Eu preciso me respaldar no que está aqui. Entenda mais uma vez. Não estou falando contra ninguém. Estou falando de um termo bíblico. Estou falando daquilo que tenho como regra de fé, que é a palavra de Deus, e que ela me orienta ou ela me informa que os procedimentos acerca da sexualidade que devem ser adotados pelo povo de Deus, pelo povo cristão, os procedimentos
de cunho bíblico, tá joia? Mas não há nada contra ninguém, tá joia? Que Deus continue te abençoando. Se você gostou desse vídeo, manda para os seus amigos, manda para os conhecidos, manda para quem precisa ouvir a palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando. Se inscreve, compartilha, comenta, divulga e ajude o canal a crescer e avançar no reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.